Olá pessoal, tudo bom? Estamos iniciando então a mais uma aula de ciências. Como eu havia dito para vocês, ontem eu passei a parte teórica, resumida, do qual vocês copiaram, e hoje então eu fiquei de passar a videoaula explicativa referente ao conteúdo que vocês copiaram. O conteúdo, pessoal, ele é do capítulo 4, o nosso último capítulo. Então, nós estamos encerrando aí o segundo bimestre com o último capítulo aí da nossa unidade 2 da apostila, beleza? O capítulo 4 ele vai tratar para a gente aí de um assunto muito interessante, que é a questão da biodiversidade, né? Da grande variedade de seres vivos que compõem o nosso planeta e que acabam sendo organizados aí em grupos chamados reinos, certo? E que cada um desses seres vivos aí, de diferentes entre si, a gente acaba denominando e chamando de espécies, beleza? A gente vai falar um pouco mais disso durante a aula, então vamos prestar atenção aí na videoaula, acompanhar com o resuminho que vocês copiaram e qualquer dúvida, só me chamar, que eu estou à disposição, beleza? Então vamos trabalhar. Então vamos lá, pessoal. A gente começa o nosso capítulo 4 falando aí a respeito da classificação dos seres vivos, né? Então, desde o surgimento das primeiras formas de vida, a diversidade cresceu ao longo dos anos, né? Atualmente, a gente conta aí com aproximadamente 1,7 milhão de espécies que, apesar de apresentarem muitas diferenças, né, entre si, elas acabam herdando características em comum, certo? O conceito da biodiversidade é uma referência ao conjunto de espécies diferentes que povoam o nosso planeta, certo? A biodiversidade, então, ela não para de crescer. E a gente percebe isso ao longo das pesquisas, onde elas apontam que a cada ano acabam sendo descobertas aproximadamente 13 mil novas espécies de seres vivos diferentes, né? Que a gente até então não conhecia. E está principalmente localizado nas florestas tropicais, né? Onde a diversidade é maior, como por exemplo a floresta amazônica. Então, desde a antiguidade, né, os pesquisadores, os filósofos, eles tentam classificar e organizar em grupos os seres vivos conhecidos, de acordo com as suas semelhanças e com as suas diferenças, né? Como a gente sabe que a quantidade de seres vivos é muito grande, a gente aprecia, os filósofos da época já tinham esse interesse, essa vontade de colocar esses seres vivos aí em grupos para poder facilitar também, principalmente, o entendimento, né? Então, estabelecer os critérios adequados para essa classificação, com base na reunião do maior número possível de informações sobre os organismos, é um grande desafio aí que os cientistas acabam enfrentando, certo? O avanço do conhecimento científico ao longo do século XX, e com o desenvolvimento de áreas do conhecimento, como a evolução, né, a genética, permitiu que os critérios fossem mais precisos, né? E assim, a cada organismo descoberto, a gente poder classificá-lo aí em um determinado grupo, certo? Então, biodiversidade, ela faz essa referência ao conjunto de espécies diferentes que povoam o nosso planeta. Então, pessoal, em 1969, um ecologista, chamado Robert Harding Whittaker, ele propôs uma nova classificação aí para os seres vivos, né? E eles foram distribuídos aí em grandes cinco reinos, né? Conhecidos como o reino Monera, o reino Protista, Fungi, Plantae e Animalia. Então, por que ele fez isso? Como a biodiversidade de seres vivos ela era muito grande, né? As pessoas elas precisavam agrupar esses seres vivos de alguma forma, né? Então esse ecologista
a partir do princípio de algumas características que ele levou em consideração, né? Como a quantidade de células que esses seres vivos possuíam, as características, né? Se eles produziam seu próprio alimento, ou se eles dependiam de outros seres vivos para poder se alimentar, eram consumidores, né? Ele fez esses 5 grupos chamados de reinos, certo? A gente vai falar um pouquinho a respeito de cada um deles aí mais para frente, certo? Mas para adiantar, reino Monera é um reino que está classificado às bactérias, o reino protista, os protozoários, o fungi dos fungos, o plantae das plantas e o animalia dos animais. Só que, o que aconteceu? Um outro cientista, né, estudioso da época, o Carl Richard Woese, ele também foi um dos primeiros a usar a estrutura das moléculas nos seres vivos, principalmente fazendo o estudo do DNA e do RNA desses seres vivos. E ele fez isso para estabelecer as relações de parentesco evolutivo entre eles. Então, em 1977, ele criou um sistema de classificação que é o mais aceito atualmente, certo? Seus dados mostraram que os seres eucariontes, que são aqueles que têm as células desenvolvidas, que a gente já falou em outros momentos da aula, são muito próximos entre si, certo? E que os seres procariontes, que são aqueles que têm a célula sem a membrana em volta do núcleo, que o núcleo é desorganizado, eles formam 2 grupos distintos, né? Que são lá o grupo das bactérias, né? Então ele estabeleceu uma categoria taxonômica superior à dos reinos. Ele criou um grupo maior chamado de domínio. E ele considerou que todos os seres eucariontes, então, deveriam ser reunidos, né, em um único domínio, que ele chamou de eucária. Já nos procariontes, as diferenças são tantas em relação ao do grupo eucária, que ele fez 2 domínios estabelecidos. O domínio que ele chama de árquea e o domínio que ele chama de bactéria, certo? Então, vamos visualizar aqui o esqueminha que ele fez. Então, ele criou, como eu falei para vocês, um domínio que está acima dos reinos, né? Dos 5 reinos que eu falei para vocês que o Robert fez, né? Então, ele criou o domínio eucária que contém a característica de todos os seres vivos que são eucariontes, que têm as células desenvolvidas, e aí do grupo dos procariontes, que são o grupo das bactérias, o grupo das bactérias elas também tinham uma grande diferença entre si. Então ele acabou criando 2 domínios só para as bactérias, um para a bactéria em si e outra para uma bactéria mais primitiva, que eu vou falar para vocês a respeito também. Então, olha lá. Então, em conformidade com a proposta de Woese, a gente acaba admitindo aí a existência de 6 reinos ao invés de 5, né? Então, o reino bactéria, o árquea, o protista, o fungi, o plantae e o animalia. Então, vamos falar primeiro aí do reino bactéria, né? O reino bactéria, então, como eu falei para vocês, eles são formados aí pelas bactérias e também pelas cianobactérias, que são conhecidas como algas azuis, pessoal. Esses organismos, então, quais são as características deles? Eles são unicelulares, ou seja, eles possuem uma célula, né? São procariontes, ou seja, a célula deles, o núcleo é totalmente desorganizado, não tem uma membrana que fique em volta do núcleo, né? Então deixa o material genético, o DNA todo disperso no citoplasma. Que mais? Existem algumas bactérias que são autotróficas. O que é isso? Elas conseguem produzir seu próprio alimento sem precisar depender de outro ser vivo, né? E acabam atuando também como decompositoras, né? Ou seja, elas conseguem decompor matéria morta, né? E reaproveitar. E também algumas acabam sendo parasitas, né? Que promovem doenças.
Agora, as cianobactérias são todas autotróficas, né? Ou seja, as algas azuis elas conseguem produzir seu próprio alimento. E elas são importantíssimas aí, já que elas conseguem produzir seu próprio alimento, elas são responsáveis por fornecer o oxigênio até a atmosfera. Beleza? Vamos para o próximo reino. O próximo reino é chamado do reino Arquea. Então, olha lá. O termo significa antigo. Então, ele foi usado aí para reunir os seres procariontes que habitam, né, na verdade, os ambientes extremos, né? Como, por exemplo, regiões muito quentes do nosso planeta ou muito gelados, né? Ou seja, são bactérias também, né? Só que são bactérias aí diferenciadas, né? São bactérias que elas conseguem suportar aí essa grande mudança de temperatura, né? Mas elas acabam tendo características em comum com o reino bactéria, como o fato de serem unicelulares, também conseguirem produzir o seu próprio alimento, só que aqui no caso elas também podem ser heterotróficos, né? Ou seja, elas vão depender de um outro ser vivo para poder se alimentar, certo? E o que acaba diferenciando ela do reino bactéria é a composição química da parede celular, ou seja, as estruturas que formam esse tipo de ser vivo. O próximo reino, então, pessoal, é o reino protista, certo? O reino protista ele tem como representantes aí os protozoários, né? No caso aqui nós temos a imagem de um paramécio, né? Que é um ser vivo também unicelular, ou seja, só tem uma célula, né? E outro representante do reino protista são as algas. Então, olha que interessante, a gente acaba achando, por exemplo, que as algas fazem parte do reino das plantas, e não, né? As algas elas fazem parte do reino protista. Então, olha lá as características. Então, os representantes eles são eucariontes, então tanto no caso o protozoário quanto as algas, elas vão ter o que de característica nas suas células? O núcleo delas vão ser organizados, né? Tem uma membrana em volta do núcleo para deixar tudo certinho lá, nada bagunçado, né? E que é a membrana que nós chamamos de carioteca, como está descrito aqui, beleza? E os protozoários, né, todos eles são unicelulares. Então, no caso daqui da imagem à esquerda, todos os protozoários eles têm uma característica em comum, que é o fato deles serem unicelulares, ou seja, possuírem uma única célula. E eles são heterotróficos. O que significa isso? Que eles não conseguem produzir seu próprio alimento, então eles dependem de outros seres vivos para poder sobreviver. E as algas já são todas autotróficas, ou seja, elas conseguem produzir seu próprio alimento, certo? Podem ser uni ou pluricelulares, certo? Próximo reino, o reino fungi, né? Então, o reino fungi, o próprio nome já diz, é formado aí pelos fungos, né? Que tem como representantes o cogumelo, né? Aqui no caso da imagem à esquerda, nós temos imagem de células de leveduras que fazem a fermentação. Então, por exemplo, na fabricação da cerveja, é utilizado as leveduras para poder fazer a fermentação e conseguir ter lá a constituição da cerveja, certo? Bem interessante, né? As leveduras também acabam sendo utilizadas também no fermento, né? Que é utilizado nos pães, né? Nos queijos, tem bastante utilidade aí. Então, olha lá as características dos fungos. Eles podem ser unicelulares, como no caso das leveduras, e podem ser pluricelulares, como no caso dos cogumelos, né? Todos eles são eucariontes, então tanto leveduras quanto na forma de cogumelo vão ter também as células com o núcleo organizado, e eles são todos heterotróficos, pessoal. Eles são os maiores consumidores do planeta, né? Porque eles fazem aí a decomposição da matéria orgânica, da matéria morta. Eles conseguem decompor isso e devolver para a natureza, inclusive, certo?
próximo reino, reino Plantae. Esse o nome também é simples, dá pra gente lembrar do nome dele com relação ao tipo de ser vivo que ele abriga, que são as plantas, né? As plantas, então, elas abrangem aí todos os tipos de vegetais terrestres, aquáticos, né? Todos eles são pluricelulares, né? Tem várias células, são eucariontes, ou seja, a sua célula tem um núcleo organizado e todos eles, sem exceção, que fazem parte do reino Plantae, são autotróficos, pessoal. Nunca esqueçam disso, certo? As plantas, elas produzem seu próprio alimento e elas fazem isso através da luz solar por um processo chamado de fotossíntese, tá bom? Bom, os únicos vegetais que acabam não realizando essa fotossíntese são as plantas parasitas, né? Como no caso o cipó, que acaba sugando, né, a seiva de outras plantas. Mas, tirando essa exceção do cipó, todas as plantas produzem fotossíntese. E por último, nós temos o reino Animalia, né, que é formado pelos animais. Todos eles são pluricelulares também, né, independente do animal que seja, ou seja, na constituição aí dele é formado por várias células, são eucariontes, né, ou seja, suas células também têm um núcleo totalmente organizado, e eles são heterotróficos, né? Nenhum animal consegue produzir seu próprio alimento. Ele depende de outro ser vivo para poder se alimentar, certo? E a variedade de animais que existem é muito grande, então ele tem um grupo bem diversificado. Então agora, pessoal, a gente vai falar sobre as subdivisões do reino, beleza? Então olha lá. Então, os organismos aí pertencentes a um mesmo reino, eles apresentam algumas semelhanças, mas também muitas diferenças entre si, né? Então, na apostila de vocês, lá na página 47, vocês têm aí essa torre, né? Com vários seres vivos compartilhando de semelhanças em comuns e diferenças também em comum, né? Para a gente chegar na espécie que a gente quer falar, que no caso aqui ele está destacando o gato, o que a gente foi fazendo? A gente foi levantando alguns outros aspectos, né? Outras características que fazem dos seres vivos terem características em comum. E aquelas que forem diferentes, a gente acaba descartando. Então, lá no reino, que é o reino Animalia, a gente tem uma variedade de seres vivos. Então, nós temos um escorpião. Eu vou seguir assim para falar e depois a parte de baixo, tá? Então, nós temos um escorpião, um peixe, uma borboleta, um lobo-guará, um lobo, né? Um golfinho, um búfalo, um caramujo, né? Um gato, parece um lince, né? Um leão e uma arara, né? Ou seja, vários tipos de seres vivos. Para a gente chegar no que a gente quer, que é o gato, a gente acaba tendo aí uma subdivisão que é o subfilo, né? E a característica desse subfilo é chamar o ser vivo de vertebrado. Então, todos os seres vivos que são vertebrados fazem parte desse filo. Então, lá do reino, o que eu acabo descartando? Aqueles que não são vertebrados, né? Então, eu acabei tirando o escorpião, acabei tirando a borboleta, né? Acabei tirando o caramujo e deixei só os animais vertebrados, que possuem coluna vertebral. Depois, nós vamos para a classe, é a classe mamália, né? Ou seja, a gente só deixa os mamíferos. Então, dos vertebrados, né? Deixamos só os mamíferos. Então, tiramos o peixe, né? Acabamos tirando também a arara, né? Depois vamos para a ordem carnívora, né? Ou seja, todos são carnívoros, se alimentam de carne. Então, aqueles seres vivos que não se alimentam de carne, a gente acaba tirando, né? E aí nós tiramos quem? O golfinho, o búfalo e que mais? E só, né?
Depois vamos para a família, né? A família Felidae, ou seja, a família dos felinos. E aí a gente já acabou tirando tanto o lobo-guará quanto o lobo comum. Na verdade, eu acho que é um cachorro, né? Tá parecendo mais um cachorro do que um lobo. Tô precisando colocar óculos. E, olha lá, vamos para o gênero, que é uma outra, a penúltima subclassificação, e aí o gênero nos traz o gênero Felis, né? E aí deixamos só o gato doméstico e esse gato selvagem, né? Que eu ainda não consegui definir o que ele é, se é um lince, certo? E aí até chegar na espécie que é o Felis catus, né? O gato doméstico. Então percebam que essa subdivisão ela serve para a gente classificar os seres vivos, né, na espécie que a gente quer. Então, pessoal, essas escalas que vão acontecendo, né, que vão formando esses novos subgrupos, eles são chamados de grupos taxonômicos, certo? São os grupos que acabam apresentando características incomuns dos seres vivos entre si comparados, tá certo? E isso serve para a gente identificar uma espécie. Então, por exemplo, quando um biólogo, né, um cientista, ele acaba encontrando uma nova espécie e ele não tem certeza se essa espécie já existe ou não, ele faz essa classificação no grupo taxonômico. Caso o ser vivo entre em algum destes grupos sem chegar na espécie, significa que essa espécie já é existente. Agora, caso essa nova espécie passe por todos os grupos até chegar na que só traz como característica dele, então significa aí que nós descobrimos uma nova espécie. E aí, quando a gente descobre uma nova espécie, o que acontece? Então, olha lá, as espécies elas ganham nomes, né? Em latim, né, que é uma linguagem morta, a gente costuma dizer que é uma língua morta, né, que não é mais utilizada, mas justamente por ela ser uma língua morta, que ela não tem mudanças, ela acaba sendo escolhida para dar o nome das espécies. Então aqui no final, ó, por exemplo, nós temos a laranjeira, olha o nome dela, científico, Citrus aurantium, né? Por que tem esse nome, né? Então, eles recebem esse nome em latim e existem algumas regrinhas, né, para a gente poder colocar o nome da espécie. A primeira é ter esse nome em latim. A segunda é que geralmente eles vêm acompanhados de dois nomes. O primeiro que representa o gênero e o segundo nome que é da espécie mesmo, beleza? Então, olha lá, da bananeira também. É musa paradisíaca, né? Então, musa é o gênero, paradisíaca é o nome da espécie. No caso da lombriga, mesma coisa. Ascaris é o nome do gênero, lumbricoides, que é o nome da espécie. E assim por diante, beleza? Olho do lobo. Canis, gênero, que é o mesmo do cachorro doméstico, só que o lupus é o do lobo. E o familiares é o do cão comum, certo? Então, uma das características é essa, né? Ele ter dois nomes, ser binomial. A segunda característica é que quando ele vem impresso, como está aqui para nós, ele precisa vir escrito com o primeiro nome em letra maiúscula e o segundo nome com letra minúscula, certo? Podem perceber que todos estão assim. A terceira característica é que se ele tiver impresso, ele deve estar no itálico, que é essa letra que está meio caída, diferente das outras, né? Ou então em negrito, que no caso é quando a gente deixa em destaque, beleza? E também pode ser sublinhado. Quando a gente escreve à mão, a gente não consegue fazer essa letra e também não consegue deixar em negrito, né? Então, o que a gente faz? A gente escreve o nome da espécie, destacando o primeiro nome com letra maiúscula, o segundo nome com letra minúscula, e a gente acaba sublinhando as palavras, como eu fiz, inclusive, no resumo que vocês copiaram.
é assim que a gente acaba dando nome aos indivíduos pertencentes a uma determinada espécie, beleza? Bom, pessoal, tentei resumir o máximo que eu pude para não ficar uma aula cansativa nem pesada, né? A gente poderia discutir esse assunto aí por semanas, mas o nosso tempo foi curto, né? Então eu precisei aí dar uma encurtada. Espero que vocês tenham compreendido bem e a gente dá por encerrado aí o nosso conteúdo de segundo bimestre, beleza? Muito obrigado, estudem sempre, tá bom? Não deixe acumular as coisas e é isso aí. Abraço.